Boa noite. Meu grupo ficou responsável por falar do depositário, administrador, intérprete e tradutor, que são auxiliares da justiça. Mas afinal, o que são auxiliares? São todas aquelas pessoas que de alguma forma participam da movimentação de um processo, sob a autoridade do juiz, fazendo com que se torne possível a prestação judicial. Darei início falando sobre o depositário e o administrador, que estão presentes nos artigos 159, 160 e 161 do Código de Processo Civil, apontando suas funções, responsabilidades e sanções aplicadas aos mesmos. Conforme o artigo 159, o depositário e o administrador têm como função guardar e conservar os bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados durante o decorrer de um processo, sendo uma função de extrema responsabilidade, pois devem evitar que os bens se extraviem ou se deteriorem. Lembrando que não é obrigado a aceitar a responsabilidade de se tornar um depositário ou administrador, pois, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 2º, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Caso a pessoa aceite ser um depositário ou administrador, é necessário um contrato de depósito, sendo dispensável a aceitação expressa do compromissado, para que ele possa ser responsabilizado por eventuais danos aos bens. O depositário e administrador exercerá a função de caráter público, pois após o aperfeiçoamento do depósito, forma-se um vínculo de direito público entre o Estado e o depositário. A partir de então, o depositário é auxiliar do juízo. Antes de explicar detalhadamente os próximos artigos, gostaria de destacar uma pequena diferença existente entre depositário e administrador. O administrador, além de guardar e conservar os bens, ainda tem como função administrar e manter o funcionamento do bem a ser guardado, como no caso de penhora de empresas comerciais, empresas agrícolas, plantações, onde o administrador deve manter a gestão da mesma, repassando os frutos e os rendimentos ao juízo competente. Além disso, o artigo 840 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de prioridade na nomeação do depositário. Ao se tratar de dinheiro, pedra preciosa, papel de crédito, será nomeada uma instituição financeira de caráter público ou privado como depositário. Quando se tratar de bem imóvel, semovente, imóvel urbano ou direito aquisitivo sobre imóvel urbano, será feito em poder do depositário judicial, que geralmente é um funcionário público. Quando não houver depositário judicial, o bem ficará sob os cuidados do exequente ou do executado, quando for de difícil remoção ou quando o exequente anuir. Já os bens imóveis rurais, as máquinas, utensílios de atividade agrícola, ficarão em poder do executado. O depositário ou administrador pode ainda ser uma pessoa particular, estranha à dívida, que seja de confiança de uma das partes ou de ambas as partes. Passando para o artigo 160, onde o mesmo expõe que haverá remuneração de acordo com o tempo, situação do bem que está sob guarda e dificuldade para cumprir o encargo. Assim, a remuneração será proporcional às atribuições desempenhadas, não tendo um salário fixo. Devemos nos lembrar que, quando for o devedor ou depositário, este não receberá remuneração, pois o fato de estar conservando e guardando o bem que até então é de domínio dele já é considerada remuneração. O parágrafo único diz que o juiz pode ainda nomear um ou mais prepostos a pedido do depositário para auxiliá-los em sua função. Já o artigo 161 diz que, caso haja algum prejuízo às partes, seja por dolo ou culpa, responderá o depositário e administrador, podendo perder a remuneração arbitrada pelo juiz, respondendo por perdas e danos, tendo que indenizar o credor. Mas para que isso ocorra, deverá ser apurado o nexo de causalidade em relação ao dano.
Porém, o administrador e depositário será ressarcido pelas despesas que teve no exercício de sua função. Quando a perda do bem ocorrer por caso fortuito ou força maior, caberá ao depositário o ônus da prova. O depositário ou administrador deverá entregar o bem assim que o juiz determinar. Caso contrário, será considerado infiel. Depositário infiel nada mais é que aquela pessoa que estava responsável pela guarda de um bem e o perdeu ou deixou que o mesmo fosse roubado. Segundo o parágrafo único do referido artigo, o depositário infiel não sofrerá prisão civil, como permitido antigamente. Isso graças ao Pacto de São José da Costa Rica, o qual não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário infiel. Porém, ficando provado que o depositário vendeu, onerou ou deu em pagamento bens que estavam sob sua guarda, poderá este responder por estelionato. Percebemos então a necessidade de o credor ser diligente ao eleger o fiel depositário. Para o exercício do cargo, não é necessário curso superior, nem concurso público, uma vez que a função não exige estudo, exceto o depositário judicial, que é aquele nomeado pelo juiz, que é um funcionário público, e este, para se tornar um funcionário público, deve passar por um processo de seleção. Não é exigido para tal também experiência, uma vez que o próprio devedor e o credor pode ser depositário. Intérprete e tradutor. As duas funções são parecidas. Ambos os profissionais têm como objetivo transpor frases de uma língua para outra, para tornar possível a comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma. O que se entende por intérprete? Quais as suas funções? O intérprete, por sua vez, é o profissional que trabalha a famosa tradução simultânea. Cabe a ele ouvir um discurso ou reproduzi-lo em outro idioma simultaneamente, ou seja, em tempo real, possibilitando assim a comunicação entre pessoas que não falam a mesma língua. O intérprete precisa ter enorme conhecimento cultural das línguas que interpreta, além do raciocínio muito rápido, já que as palavras de um idioma não existem em outro, como por exemplo, de gírias ou expressões de uma língua ser de difícil tradução para outra. Neste caso, o intérprete precisa usar de seu raciocínio e conhecimento para substituir instantaneamente a palavra por outra, correspondente sem alterar o sentido da comunicação. A profissão do intérprete demanda enorme ética e sigilo. O intérprete pode trabalhar ao lado de chefes de Estado, com juízes e diretores de grandes empresas e ficará sabendo de informações privilegiadas e sigilosas. E o tradutor? O que é? Quais as suas funções e responsabilidades? O tradutor é o profissional que trabalha com a palavra escrita. É comum ser contratado para realizar a tradução de documentos, livros, ofícios, registros e toda forma de palavra escrita que necessite tradução. Existem os tradutores juramentados, por sua vez, são pessoas que prestam um concurso público e estão aptos a traduzir documentos jurídicos ou documentos pessoais, como CNH, passaportes, certificados, histórias escolares, contratos, entre outros. O tradutor juramentado precisa, por lei, ser brasileiro nato. É um profissional cuja atividade, de acordo com a Lei 20.305, é traduzir qualquer documento em língua estrangeira perante departamentos, entidades ou órgãos públicos. Desse modo, o tradutor juramentado, com sua assinatura, atesta a tradução e se responsabilizará eticamente e legalmente pelo seu trabalho. É o único profissional habilitado a agir como intérprete e tradutor em sede judicial. O trabalho de tradução é cercado de enormes responsabilidades, uma vez que os documentos trazidos às vezes são usados para nortear decisões, desde decisões empresariais até decisões médicas e judiciais. Estes profissionais são perfeccionistas e, no caso, os tradutores juramentados, por exemplo, além de traduzir texto, precisam traduzir carimbos, símbolos, selos e toda forma de comunicação presente nos documentos. Os artigos 162 até 164 vão trazer melhor sobre cada cargo do Código de Processo Civil. Artigo 62. O juiz nomeará um intérprete ou tradutor quando necessário para, inciso 1º, traduzir documento redigido em língua estrangeira. Inciso 2º, verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional. Esse verter está como fazer. Então, fazer para o português as declarações.
Inciso 3. Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva, que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente, assim for solicitado. Artigo 63. Traz o que impede a pessoa de ser intérprete ou tradutor, seja no processo ou parte da equipe. Artigo 63. Não pode ser intérprete ou tradutor quem, inciso 1º, não tiver a livre administração de seus bens. Esse inciso diz que o intérprete ou tradutor é impossibilitado de exercer a função se a pessoa for relativamente ou absolutamente incapaz, como está escrito nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Inciso 2º, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo. Já o inciso 2 impossibilita a atuação da testemunha como intérprete ou tradutora, que busca a impassibilidade deste auxiliar de justiça devido à visão parcial e tendenciosa da testemunha sobre os fatos que envolvem a lide, que poderia deturpar facilmente a interpretação conferida ao documento estrangeiro ou ao depoimento prestado por estrangeiro, que nesse inciso diz que o intérprete, se ele for testemunha ou perito, ele pode, talvez, modificar alguma prova. Inciso 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem os seus efeitos. O inciso 3 faz menção clara àquele que, sido declarado inabilitado para o exercício de suas funções por uma sentença penal condenatória transitada em julgado, enquanto durar os seus efeitos. O artigo 64, o intérprete ou tradutor oficial ou não é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil. Este artigo diz que pode o intérprete ou tradutor recusar o encargo alegando motivo legítimo, porém, se aceitar, obriga a desempenhar suas atribuições com toda a diligência. Boa noite, pessoal. Assim, agora eu vou falar um pouco sobre o intérprete ou o nível de escolaridade, qualificação e capacidade do intérprete tradutor. Para atuação nessa área, não é preciso curso de diploma superior, já que não é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho. E para atuar como intérprete tradutor, será necessário o concurso. E para verificar se aquele profissional está apto a realizar suas atividades, o seu nome deve constar na lista divulgada pelo site da Junta Comercial. O que o qualifica para trabalhar nessa área está credenciado junto à Junta Comercial, sendo investido através de concurso público. Foi o que eu tinha mencionado anteriormente. E a capacitação será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observando a capacidade técnica e a área de conhecimento de cada profissional. Boa noite, eu vou falar um pouco dos benefícios do salário do intérprete. O intérprete de Libras ganha em média R$ 1.819,74 no mercado de trabalho e tem uma jornada de 28 horas semanais. A faixa salarial do intérprete fica entre R$ 1.600 de acordo com o piso salarial de 2020, com convenções coletivas e dissídios, e a faixa média de R$ 1.529, podendo chegar ao teto salarial de R$ 3.755, levando em conta os profissionais com carteira assinada no regime CLT de todo o Brasil. Os benefícios que o intérprete de Libra pode ter são o adicional noturno, a insalubridade e a periculosidade. O valor do adicional noturno do intérprete, a hora é cerca de R$ 2,56. Assim, se o profissional cumprir com todas as horas do mês no período noturno, o seu salário terá um valor adicional de cerca de R$ 363,95 mensais. A insalubridade é dividido por graus. O primeiro, de 10%, teria um valor de cerca de R$ 181,97. A segunda, de 20%, seria cerca de R$ 363,95. E a terceira, de 40%, chegaria a um valor mensal de R$ 727,90. O adicional de periculosidade para o cargo de intérprete é com base no salário médio, seria cerca de R$ 545,92 mensais, cerca de 30%. A insalubridade e a periculosidade não são cumulativos. O trabalhador deve optar por um ou pelo outro.
A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade do intérprete devem ser feitas através de perícia do médico ou engenheiro de trabalho, de acordo com o artigo 195 da CLT. No caso do tradutor, é diferente. É um profissional que trabalha sob demanda e, por consequência, raramente conta com um salário fixo. O mercado em alta pode garantir um bom fluxo de trabalho e gerar uma boa renda ao final de cada mês. Os valores podem mudar de tradutor para tradutor e variam de acordo com o assunto e região do país. Aqueles que investem em estudos e vivência no exterior ou se especializam em um nicho de mercado têm mais chances de cobrar mais pelos serviços, conseguir clientes fixos e até abrir seus próprios escritórios de tradução. Os benefícios são poder trabalhar em casa perto da família e com horários flexíveis. Os benefícios e salários do administrador e do depositário são praticamente iguais. A sua remuneração é fixada pelo próprio juiz, considerando a capacidade de pagamento do devedor ou o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado. O benefício é que você tem 5% da quantia devida aos credores submetidos à recuperação judicial e também tem 5% do valor de venda dos bens na falência. O caso que eu tenho para contar para vocês é de um homem que enganou o mundo fingindo ser um intérprete de surdos no funeral de Nelson Mandela. A história é mais ou menos assim. 91 chefes de estados discursaram no funeral de Nelson Mandela, mas quem roubou a cena foi um sujeito de estatura mediana, ligeiramente obeso e que tinha obrigação de passar despercebido. O intérprete de linguagem gestual para surdos e mudos descobriu que era um impostor e enganou o mundo durante a longa cerimônia, ou melhor, quase todo mundo. Ao ver que os sinais não tinham o menor sentido, associações de surdos enviaram reclamações para o governo. Ele simplesmente inventou, disse Delphine Hangli-Wayne, um intérprete oficial sul-africano. Ele, provavelmente, é o maior penetra de todos os tempos e acabou sendo identificado. Seu nome era Tansanka, que declarou que começou a ouvir vozes e sofrer alucinações quando estava na tribuna, e alegou que era esquizofrênico. Não havia nada que eu pudesse fazer, eu estava sozinho, numa situação muito perigosa. Tentei me controlar e não mostrar ao mundo o que estava acontecendo. Lamento muito, é uma situação na qual me vi, disse ele, que estava feliz com o seu desempenho. Acho que sou um campeão de linguagem do sinal.